Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Êxodo, amém? Êxodo, capítulo 2. Então, você vai lá para o iniciozinho da sua Bíblia, Gênesis. Depois de Gênesis, o segundo livro da Bíblia é o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 2. Êxodo quer dizer saída. E por que Êxodo? Que saída é essa? Esse êxodo é a saída do povo de Israel do Egito, certo? Eles estavam como escravos no Egito, eles saem do Egito e vão então retornam para Israel, retornam para a Terra Prometida. É bom lembrar que por que Israel estava como escravo? José, nós conhecemos a história, e eu falei aqui outro dia, né, na quarta-feira, quando eu falei de sonhos, eu disse que José foi um grande sonhador. E ele foi vendido como escravo e foi parar no Egito. E no Egito, em dado momento, ele se tornou o 02 do Egito. Ele se transformou o governador do Egito. Então, era Faraó, né, Faraó, o rei do Egito, e abaixo de Faraó, quem mandava era José. José era o 02 da nação mais poderosa do mundo naquele momento. Mas o fato é que aquele faraó que confiava em José morreu. E que também José morreu. E se levantou um novo faraó que não tinha nenhuma relação com José. E que nem conhecia José. E esse novo faraó começou a oprimir o povo de Israel, que estava no Egito. Enquanto José estava vivo, não havia opressão sobre os judeus, sobre os hebreus, porque José, sendo um hebreu, protegia os seus. Mas o fato é que o povo de Israel, que estava no meio dos egípcios, crescia muito. Esse povo crescia cada vez mais. Era um povo que se multiplicava. E os egípcios tiveram medo desse povo e por isso passaram a perseguir o povo hebreu no Egito. Amém? Então nós vamos ler essa passagem. Amém? Que Deus, e certamente Deus vai nos abençoar. Amém? Êxodo capítulo 2, amém? Vamos ler aqui 10 versículos, que diz assim a palavra do Senhor. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia a acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu o menino. Ele chorava e ela teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leve este menino e o cria, que eu te darei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: Das águas o tirei. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela sua palavra, que o seu Espírito fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós lemos aqui um breve relato da história de Moisés. E nós sabemos que Moisés, ele nasce debaixo da perseguição. É interessante saber que o mundo espiritual, ele sabe, né, no mundo espiritual, entes espirituais do bem ou do mal sabem que coisas estão por acontecer. Então vejam,
o povo de Israel estava sendo oprimido no Egito. Então havia uma opressão maligna sobre o povo de Deus. Diante desse cenário de opressão maligna sobre o povo de Deus, logicamente que o povo de Deus estava orando. Então o povo de Deus orava, o povo de Deus buscava o Senhor. Ora, quando o povo de Deus decide dobrar os seus joelhos e orar, quando o povo de Deus decide batalhar espiritualmente, quando o povo de Deus delibera por orar e jejuar, quando o povo de Deus delibera por buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, o que acontece? Deus responde. Da parte de Deus vem a sua provisão. Então, diante desse cenário de opressão sobre o povo de Israel no Egito e diante das orações do povo hebreu, algo estava por acontecer no mundo espiritual em socorro daquele povo que clamava. Então os entes espirituais do bem e do mal sabiam o que estava por acontecer. Modificações, coisas no mundo espiritual aconteciam. Então Moisés estava por nascer. E Moisés foi enviado por Deus como libertador daquele povo. Então Moisés foi o homem escolhido por Deus para livrar o povo de Israel do Egito, para pôr fim àquele sofrimento. Então Moisés foi alguém escolhido por Deus, foi a resposta de Deus para o povo de Israel. Agora, quando eu disse que eu disse que o mundo espiritual tinha conhecimento disso, ou seja, mesmo antes do nascimento de Moisés, os anjos sabiam que algo aconteceria, que havia um movimento no mundo espiritual, se assim Deus permitiu que eles tivessem essa informação. Demônios tinham informações de que algo estava por acontecer, porque as nossas orações sobem e chegam diante de Deus. E quando as nossas orações chegam diante de Deus, Deus manda a resposta. E essa resposta de Deus atravessa o espiritual. Então veja que porque diante da iminência da resposta de Deus, diante da iminência do socorro de Deus, ou seja, diante da expectativa de nascimento do libertador, diante da expectativa de resposta, da resposta das orações daquele povo, o que acontece? O coração de Faraó é endurecido. E Faraó manda matar a todo menino, a todo bebê do sexo masculino que nascesse. Faraó determina que seja morto. E por que isso? Parece coincidência. Porque Faraó não havia tomado essa medida, adotado essa medida em tempo algum, mas agora que Moisés estava por nascer, agora que a resposta de Deus estava por brotar, estava ali o rebento, aquele que havia de ser enviado por Deus. Porque exatamente diante dessa resposta de Deus, nós encontramos ali uma reação do mal, uma reação da parte de Faraó, uma tentativa e uma determinação de assassinar todos os bebês que nascessem naquele período. Todos os bebês do sexo masculino, todos os meninos deveriam ser assassinados. Talvez Faraó não compreendesse espiritualmente o alcance daquela sua decisão. Mas Faraó estava sendo usado pelas forças do mal. E o mal pretendia impedir o nascimento do libertador. Então saibam que o Senhor sempre ouve orações. O Senhor sempre tem uma resposta. E ninguém tem o poder de impedir a resposta de Deus, a ação de Deus. Mas a experiência nos revela que as forças do mal sempre lutam contra a vontade de Deus. Por mais que o mal saiba que ele não pode prevalecer contra os desígnios do Senhor, o mal sempre resiste. Então eu dei aqui a vocês um exemplo. Nascimento do libertador do povo de Deus. Resposta de oração, socorro para o choro e o sofrimento do povo de Israel. O que acontece? Perseguição, morte,
para que a libertação não chegasse ao povo, para que o socorro não chegasse ao povo. Mas se nós voltaremos aqui o texto, mas se nós formos um pouco mais à frente, aliás, algumas centenas, né, ou milhares de anos à frente, nós vamos chegar aqui no Evangelho de Mateus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 2. E aí nós vamos observar que estava por nascer quem? Jesus. Nós falamos do nascimento de Moisés, o libertador, o salvador de Israel. Agora aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 2, nós falamos então do nascimento do Salvador e do libertador. Só que esse Salvador, esse libertador, não é somente o libertador ou o salvador do povo de Israel, mas agora falamos do libertador e do salvador de toda a humanidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Aquele que conhece a verdade, aquele que conhece a Jesus, alcança a verdadeira liberdade. Por isso disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que conhece a Cristo conhece o libertador. Aquele que conhece a Jesus está livre em Cristo Jesus. Então agora é anunciado o nascimento de um novo libertador, de um novo salvador, agora para toda a humanidade. E o que acontece? Mateus capítulo 2, versículo 13. Mateus capítulo 2, versículo 13, diz assim: tendo ele partido, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Que menino era esse? Jesus. E foge para o Egito. Fica-te lá até que eu te avise, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Então o que pretendia Herodes? Matar a Jesus. Levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então, o que vemos aqui? Vemos então que diante do nascimento de Cristo, então, no mundo espiritual, né, sabia-se que o Messias, o Filho de Deus, estava por nascer. E os magos vieram do Oriente, guiados por uma estrela, e foram até o menino Jesus, e lá encontraram aquele menino e o adoraram com seus bens. Cada um levou algo valioso e adorou a Jesus. Cada um adorou a Jesus com seus bens, com seus tesouros, aquilo que eles tinham de melhor. Levaram presentes e entregaram, levaram presentes para adorar a Jesus. Então vejam que Herodes então é informado de que o Messias havia nascido. E Herodes poderia não dar muita atenção para isso, né? Porque poderia ser mais um fato religioso, mais uma crendice dos hebreus, como diziam os romanos. Ah, isso é loucura dos hebreus, isso são crendices. Mas não, Herodes foi compelido por forças do mal. Herodes foi compelido, foi movido por forças do mal, e ele também determina a matança, o assassinato de todas as crianças, dos meninos até 2 anos de idade. Então vejam que, da mesma forma, quando do nascimento de Moisés houve perseguição e houve morte de inocentes, agora no nascimento de Jesus, igualmente, houve perseguição e morte de inocentes. Então vejam que o diabo vai sempre tentar impedir os planos de Deus. O diabo, infelizmente, ele consegue encher os corações de homens maus por natureza, homens que se enchem de vaidades e de maus sentimentos, homens que se desviam dos propósitos de Deus, homens que estão cegos e mortos nos seus próprios pecados. As trevas sempre vão resistir à vontade de Deus. A Bíblia nos mostra isso. Por mais que as trevas saibam que a derrota é certa, as trevas
as forças do mal não desistem. Por isso que a igreja não pode jamais desistir. A igreja precisa permanecer firme, unida, cheia de esperança, cheia de fé. Nós, a igreja de Cristo, precisamos encontrar fé em nós mesmos, porque Jesus nos acrescenta fé. O Espírito Santo de Deus está em nós. Então precisamos, na força do Espírito Santo, pela força do Espírito, precisamos nos posicionar com força, com determinação e com fé para resistir ao mal. E nos dias de hoje, precisamos também, em razão dessa pandemia, desse momento caótico que a humanidade atravessa, nós, a igreja, precisamos nos posicionar contra esse vírus maldito. Nós precisamos nos posicionar contra essa pandemia e determinarmos e orarmos e clamarmos a Deus pela destruição desse mal, para que o Espírito Santo possa varrer da superfície da terra esse mal que afronta a humanidade. Nós somos o corpo de Cristo. E eu disse aqui outro dia e repito, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Então, se porta não tem perna e nós temos pernas, então nós devemos nos arremeter contra as portas do inferno. Nós devemos colidir contra o mal para vencê-lo, para destruí-lo, sabendo que o mal não descansa, o mal trabalha. O mal afronta, o mal luta contra a vontade soberana de Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E eu quero então aqui falar sobre duas mulheres, sobre Maria e sobre Joquebede, mãe de Moisés. Eu quero falar sobre essas duas mulheres, sobre essas duas mães virtuosas, cheias de fé, cheias de esperança. Maria ouviu a voz de Deus. Maria pôde compreender a vontade de Deus. Maria obedeceu a voz de Deus e se dirigiu ao Egito. E lá ela protegeu, como pôde, o Filho de Deus, que era seu filho, segundo a carne, mas que era o Filho de Deus. Maria defendeu o seu filho como mãe. Ela cumpriu bem o seu ministério, ela protegeu o seu filho, ela lutou pela vida do seu filho. Mãe valorosa. E a mãe de Moisés, igualmente, outra mãe virtuosa, cheia de virtudes, valorosa. Ela também lutou pela vida do seu filho. Moisés, ele sobreviveu à perseguição e à morte determinada por Faraó por um milagre. Moisés sobreviveu por um milagre e pela fé daquela mulher. Havia uma determinação que as crianças, os meninos, ao nascerem, fossem jogados no Nilo, porque aquele rio era habitado por crocodilos, por animais violentos. Então as crianças ali eram jogadas para morrerem. Mas a mãe de Moisés o escondeu por 3 meses. Diz o texto que por 3 meses ela o escondeu, ela o protegeu. Por 3 meses ela evitou, fez o que pôde para fugir da determinação de Faraó. Ela foi uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa, mas quando ela notou que ela não podia fazer mais nada para proteger a vida de seu filho, essa mulher teve fé. Ela sabia que não poderia mais proteger o seu filho Moisés com seus braços. Ela entendia que não poderia mais protegê-lo com seus braços, em seu colo. Ela sabia então que somente poderia proteger o seu filho por meio da sua fé. Eu quero dizer para você, mãe que me ouve nesta noite, hoje é o seu dia, quero te dizer que Deus te deu uma ferramenta poderosa, que é a fé. E com essa ferramenta poderosa, a fé, você poderá proteger os seus filhos, os seus netos, os seus descendentes. É bem verdade que os filhos crescem. E dessa forma, os seus braços não poderão mais proteger os seus filhos. Talvez os seus filhos estejam distantes de você. Talvez os seus filhos não estejam mais ao alcance.
o que fazer. O que você pode fazer é então alcançar, por meio da sua fé, os seus filhos. Se os seus braços não podem mais aquecer, abraçar os seus filhos, se eles estão distantes, se eles cresceram, se tornaram adultos, agora você tem a sua fé, a arma que Deus te deu. Pela sua fé você pode proteger os seus filhos. Por meio da sua fé você pode abraçar os seus filhos. E o que fez essa mulher, a mãe de Moisés? Ela coloca Moisés em um cesto, direcionada pelo Espírito Santo. E aquela mulher, ela certamente, ela busca o Senhor, ela fala com Deus, ela pede orientação ao Espírito Santo, ela estuda, ela analisa o melhor momento para colocar Moisés naquele cesto. A Bíblia não diz isso, mas talvez ela tenha estudado o tempo em que a filha de Faraó iria se banhar. Talvez ela tenha verificado que a filha de Faraó estava ali. Talvez ela tenha verificado que as servas da filha de Faraó estariam ali. Não sabemos se ela tinha conhecimento desse fato, a Bíblia não diz. E se tendo conhecimento desse fato de que a filha de Faraó e as suas servas estariam ali à margem do rio, então ela utiliza isso como estratégia. Talvez ela tenha usado isso como estratégia, não sabemos. Ou talvez ela tenha puramente agido com fé, sem nenhum conhecimento, sem nenhum fato que pudesse auxiliá-la. Mas o fato é que essa mulher precisou abrir mão de seu filho. Imagine o que é para uma mãe. Imagine o que é para uma mãe pegar um bebê de 3 meses, colocá-lo no cesto e soltá-lo à deriva em um rio. Imagine a dificuldade dessa mãe, a dor dessa mãe, a insegurança dela pegar, se desprender do seu melhor e colocá-lo no cesto, para que descesse água abaixo por aquele rio. Mas essa mulher cobriu Moisés com a sua fé, com a sua determinação e com a sua oração. Ela colocou Moisés naquele cesto, ela sabia que a promessa de Deus estava sobre Moisés, ela sabia que Moisés era o libertador, ela sabia que poderoso é Deus para fazer cumprir as suas promessas. Então ela coloca aquele garoto ali, aquele bebê no cesto, e certamente ela orou, certamente ela intercedeu, mas ela, sobretudo, confiou na mão poderosa de Deus. Aquela mulher teve fé e acreditou que o Senhor protegeria aquele bebê, embora ele estivesse tão exposto naquele cesto. E aprouve o Espírito Santo de Deus, aprouve ao Espírito Santo guiar aquele cesto até a filha de Faraó. E ali nós lemos e conhecemos a história. A filha de Faraó acolheu aquele bebê. E o interessante é que uma serva dá a ela uma ideia: por que você não coloca uma hebreia, já que ele é hebreu, esse bebê é hebreu, coloca uma hebreia para cuidar dele, de Moisés. Então, a própria mãe de Moisés cuidou de Moisés, porque aquele bebê voltou para a mãe de Moisés. E aí Moisés cuidou do seu filho, como sendo filho da filha de Faraó. E passado algum tempo, aquela mulher entregou o seu filho à filha de Faraó e Moisés foi criado num palácio como um príncipe. E aí nós conhecemos a história, depois ele sai, ele foge, porque ele mata um egípcio que estava açoitando um hebreu, um irmão seu, e ele foge, vai para Midian, e depois ele volta por determinação de Deus para libertar o povo de Israel. Mas eu quero pontuar aqui com vocês que essa mulher, Joquebede, foi uma mulher de fé. Uma mulher que teve fé suficiente para acreditar que poderoso era Deus para guardar o seu filho, mesmo dentro de um cesto, em um rio, cheio de animais, cheio de perigos, crocodilos e outros animais que poderiam devorar o seu bebê. Essa mulher, essa mãe, usou a fé e confiou no Senhor, e Deus o guardou. Então você que me ouve, você, mãe abençoada por Deus, nesta noite, use a sua fé. Que os seus braços sempre estejam estendidos sobre os seus filhos, sobre os seus netos.
que você, netos, bisnetos, que você, mulher de Deus, você mãe, você que recebeu essa dádiva de Deus, exerça o teu ministério, seja uma intercessora. Saiba que as suas orações cobrirão o seu filho, a sua filha. Saiba que a sua fé é arma poderosa. A sua fé é arma poderosa, mãe, para guardar os seus filhos. Não, talvez não ao alcance dos seus braços, mas os seus filhos sempre estarão ao alcance das suas orações e da sua fé. Mãe, Deus te chamou para ser uma mãe, uma mulher vitoriosa e poderosa. Creia em Deus, confie em Deus e use a sua fé como Joquebede usou a fé para preservar Moisés. Use a sua fé para preservar o seu filho, a sua filha. Assim como Maria usou a sua fé para preservar Jesus. Use também a sua fé para preservar filhos e filhas. O Senhor Deus deu à mãe esse dom de exercer a fé por meio da oração, por meio de palavras, por meio de ações. Sobretudo por meio da fé, para proteção e bênçãos sobre os filhos. Então que Deus, mais uma vez eu parabenizo a cada mãe, seja como Joquebede, mãe, seja como Maria, vou falar como Abraão, sê tu uma bênção. Mães, sejam abençoadas, que o Espírito Santo capacite a cada uma de vocês em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, que o Senhor possa abençoá-las, possa te abençoar muitíssimo, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Você pode entrar em contato conosco aí através do Facebook, através do Instagram, se você estiver no grupo de WhatsApp, também através do grupo de WhatsApp. Que Deus possa te abençoar muitíssimo, que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Temos aqui o nosso próximo encontro, quarta-feira, às 20 horas, nosso próximo encontro, em nome de Jesus, aqui no nosso culto, na nossa live, quarta-feira, 20 horas. Amém? Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja reunida sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Digam todos, amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe tua casa, teus negócios, que o Senhor nos dê uma noite abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.